Damos amém e amém. Amém, glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 27. Quem achou aí, diga amém. Olha, só a pastora Sônia. Diga assim, EBD. EBD. EBD está voltando aí, tá, gente? Tem coisas lindas que a gente está preparando aí, vocês vão gostar muito, tá bom? Estamos preparando com todo carinho o retorno para vocês aí da EBD. Oi? Lucas, capítulo 5, verso 27. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus saiu e viu. Repita comigo. Jesus saiu e viu. Um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Vamos ler comigo 32 todos juntos? Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Curva essa cabeça por um instante, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós nos alegramos de estar na Tua casa nesta noite. Nos alegramos com a presença do Teu Espírito Santo que movimenta essa igreja e movimenta a nossa vida. E nós te pedimos, Pai, que a Tua palavra hoje ela venha encontrar aqueles que precisam de cura, que precisam de restauração, que precisam de reparação. E que nós possamos sair daqui hoje, Pai, abençoados por Ti e pelo Teu Espírito Santo. E nós já consagramos essa mesa, Senhor, que estaremos nos colocando daqui a pouco na ceia memorial a Ti, Senhor. E nós confiamos e sabemos que em Ti nós temos toda a graça, todo o amor e toda a redenção, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Dá uma linda salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Amém? Eu estava meditando a respeito daquilo que o Senhor vai fazer na nossa igreja esse ano, na nossa comunidade, no ano do movimento, na mudança do nome da nossa comunidade. E me veio à mente assim, que o movimento de Deus, ele já começa lá na criação. Se a gente pegar Gênesis, lá no comecinho, Gênesis 1, a palavra diz assim que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, não é verdade? E a gente, às vezes, pela tradução, pelo português, a gente acha que o pairar do Espírito de Deus era uma coisinha assim, bem tranquila, né? Ai, tinha uma pombinha ali, pairando sobre o caos ali, sobre o abismo. E não, gente, na raiz hebraica, essa palavra aí não é tranquilidade. Ele atuava fortemente, essa é a tradução mais ao pé da letra. Então, Deus atuava, o Espírito de Deus se movia, agia, se movimentava intensamente, fortemente, e é assim que o Espírito faz, se movimenta. E Deus começa a se movimentar na criação.
deslocar o seu espírito, movimentar o seu espírito, para criar todas as coisas, para preparar os ambientes, para que a natureza pudesse estabelecer, para que o homem pudesse estabelecer, e em tudo há o movimento criativo de Deus. E da mesma forma, essa mesma energia, esse mesmo poder, vem através do Espírito Santo para movimentar a minha vida, para movimentar a sua vida e para movimentar a vida desta igreja. Então creia que esta palavra profética deste ano, ela é poderosa para se mover fortemente, para se mover intensamente, para criar tudo que nós precisamos para este ano. Todo o poder criativo de Deus estará sobre a minha e a tua vida, sobre a minha família, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? E eu comecei a pensar o que Deus quer fazer com a nossa comunidade nesse ano. E aí me veio essa palavra, que Deus busca, tão fortemente como na criação, aquele que é perdido e o pecador. Isso é um quadro, uma moldura que vai se repetindo em toda a Bíblia Sagrada. Porque se nós pensarmos isso em 2 capítulos na Bíblia, onde a vontade de Deus se cumpriu plenamente, o primeiro e o segundo, onde Deus cria o paraíso, certo? A partir do capítulo 3, o mundo se desestabiliza. Ele sai daquilo que é a vontade de Deus e há um descontrole, uma descompensação no universo. E desde a queda, há uma busca desesperada de Deus por perdidos e pecadores. Quem são os perdidos e pecadores desse mundo? Eu e você. Amém? A Bíblia diz que aquele que não diz que não tem nenhum pecado já está todo errado na história, que já mentiu, porque todos nós somos pecadores. A nossa essência é pecadora, a nossa forma de ser é pecadora. E é interessante que quando o Adão e Eva caem, quando elas caem na conversa da serpente e caem, se rebelam contra Deus. Deus ele chega para Eva e diz assim: olha, você vai ser punida, você vai ter dores de parto, a tua vontade vai ser do teu marido. Ficou ruim para você. Mas ele já profetizou ali, o quadro, a moldura de resgate já estava lá. Olha, de ti nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. E quando Eva dá à luz ao seu primeiro filho Caim, e depois Abel, ali no capítulo 3, Deus descreve que houve ali o primeiro homicídio. E é interessante, porque se você depois ler na sua Bíblia, Caim cuidava da terra e Abel dos animais. Caim tinha a mesma profissão do pai, e os dois foram entregar uma oferta. Deus recebe a oferta de Abel, e ele rejeita a oferta de Caim. Caim fica irado, não gostou daquilo, ficou de mal com Deus. E Deus chega e conversa com ele. Em nenhum momento Deus conversou com Abel, mas ele fala com Caim. E ele fala assim: por que você está assim, de biquinho? Por que você está com esse sentimento?
Você tem que dominar esse sentimento. Isso não vai fazer bem para você, você tem que amar seu irmão. Eu amo seu irmão, te amo também. E Caim, cuidado, que se você não dominar esse sentimento vai te dominar. Ele ouve, entra por um ouvido, sai pelo outro. E ele vai lá e mata o seu irmão. E aí Deus pergunta, o que você fez? Onde é que está o seu irmão? Eu sou babado, meu irmão. E aí Deus assim disse, você vai andar errante pelo mundo, a terra clama o sangue do seu irmão. E aí Caim fala, Senhor, mas essa pena é pesada demais para mim. Eu vou sair por aí, as pessoas vão me matar, como é que faz? E Deus vai lá e fala assim, não, vou colocar um sinal sobre ti, ninguém vai te matar. E aquele que te matar, eu vou ser duro 7 vezes mais. Então, desde o começo, existe uma busca, um movimento de Deus em busca do pecador. Porque se você ler essa parte, você fala, mas Deus foi injusto. O Abel foi o cara legal, ele deu a oferta foi aceita por Deus. Só que vocês perceberam que o Abel entrou mudo e saiu calado? Ninguém fala de Abel. Mas Deus se preocupa com Caim. Ele é desesperado para resgatar o Caim, para proteger o Caim. E da mesma forma, Deus é comigo e com você. Ele nos busca, nos deseja, não abre mão de nós por nada. E quando nós chegamos nessa passagem de Lucas, Jesus se depara com um publicano. Um publicano na cultura daquela época dos judeus era a pior pessoa que poderia existir. Era a mais abominável, desprezível, porque ele era odiado pelos seus irmãos, porque cobrava e tirava lucros em cima dos impostos de um povo opressor que era Roma. Então, se tivesse uma lista de salvação para pecador, publicano seria o último da lista. E provavelmente alguém ia dar um jeito de tirar ele da lista, que era para não correr o risco dele ter salvação. Então Jesus chega e ele vê Levi. Ele vê o publicano. Ele deseja levar salvação àquele homem. Ele deseja amar aquele homem. Ele deseja libertar aquele homem. E ele vê, e esse ver tem uma profundidade. Ele enxergou no íntimo. Ele enxergou dentro de Levi, ele enxergou o sentimento do Levi, o coração de Levi, tudo aquilo que ele pensava, aquilo que ele era. Um filho amado de Deus, alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e que por ter a profissão que tinha e fazer o que fazia, ele era desprezado por todos aqueles. E aí ele chama Levi, Levi atende ao chamado. O coração de Levi estava tão alegre, tão exultante, que ele chama Jesus para sua casa e dá um banquete. Tipo assim, estava perdido, estava condenado, estava marginalizado, e eu encontrei o meu Salvador, eu encontrei salvação. Eu encontrei uma razão de ver, eu me encontrei como ser humano, eu me encontrei como um filho amado de Deus, eu me encontrei como alguém que pode ter salvação e que encontrou essa salvação. Então vamos comemorar. E aí ele chama um monte de outros publicanos.
perdidos, perseguidos, odiados, largados à margem do caminho. E outras pessoas, aí na sua Bíblia está escrito, chamou vários publicanos e outras pessoas. Quem eram as outras pessoas, pastor? Possivelmente, outras pessoas que eram esquecidas, marginalizadas, perseguidas, desprezadas, que não eram enxergadas como um filho e uma filha amada de Deus. E deve falar para eles, olha, sabe aquilo que a gente estava pensando, sabe aquilo que a gente estava fazendo, sabe aquilo que a gente era perseguido, sabe aquela angústia que nós tínhamos dentro de nós, sabe aquele desespero que batia dentro de nós, sabe aquela insônia que vinha, nós não conseguíamos dormir, a nossa consciência pesava. Olha, eu encontrei paz, eu encontrei abrigo, eu encontrei guarida, eu encontrei um abraço, eu encontrei perdão, eu encontrei salvação. Ei, venham comigo, venha para minha casa, vem conhecer Ele, venha, 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 venha e vejam. Levi se encontra quando foi enxergado por Jesus. E eu quero te dizer nessa noite, você que está aqui nesse auditório, você que está me ouvindo agora pela internet, por mais que você se esconda, por mais que as pessoas não te enxerguem, por mais que a sua autoestima esteja lá no chão, que você se sinta a pior das criaturas do mundo, ei, há um Deus ansioso e desesperado em te encontrar. E quando Ele te encontrar, Ele vai te ver, Ele vai te olhar, Ele vai te entender, Ele vai te chamar, vai te acolher e vai chegar salvação na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus. Mas tinha uma turma que se achavam muito legais, muito gente boa, muito certinho, muito santinho, muito garantidinho no céu, e ficaram incomodados. Falaram para os discípulos, ei, por que que o seu mestre come, bebe e se alegra com esses publicanos e pecadores? E Jesus pegou aquela fala e leu o coração daqueles homens. Talvez a primeira coisa que vem para Jesus foi assim, mas espera aí. É sério mesmo que vocês acham que vocês não são pecadores? E está tudo certo com o coração de vocês? Está tudo resolvido? E que o problema está nos publicanos e em toda essa gentalha aí que vocês resolveram tirar da minha mesa? E aí Jesus diz a eles, eu não vim para aqueles que estão saudáveis, que tem saúde, que se acha sem pecado, que se acha perfeito, que se acha escolhido, que se acha preferido. Não. Eu vim para aqueles que estão doentes. Eu não vim compor com gente justa. Eu não vim formar com religiosos, mas o meu coração anseia, deseja buscar pecadores para o arrependimento. Isso é um padrão, isso é uma moldura que vai percorrer
todo o ministério de Jesus. Em Lucas 19:10, ele diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E ele estava se referindo a outra pessoa odiável, outro cobrador de impostos, que era Zaqueu. Ele se repete esse padrão na vida do filho pródigo. O filho que deseja que o pai morra para que ele tenha direito à herança, recebe a sua herança, abandona o pai, vira as costas para o pai, vai viver numa vida bagunçada, perde tudo. E volta para o pai. E a palavra diz que aquele pai estava esperando por aquele filho na varanda. E quando ele avista o filho lá longe, ele sai correndo na direção do filho e o abraça e o perdoa. E aquele filho querendo dizer: mas eu sou pecador, eu não mereço. Não fala, não fala. Traz a melhor veste, traz o anel, traz a sandália. Ei, mata o novilho, porque o meu filho, aquele que estava morto, foi encontrado. Aquele que foi perdido, foi encontrado. Aquele que havia morrido, hoje reviveu. Vamos comemorar. A alegria de Deus não é encontrar um monte de justos, mas a alegria de Deus é buscar pecadores para o arrependimento. É um movimento contínuo, estável, presente em todo o ministério de Jesus. Por quê, pastor? Só em Jesus? Não, já era o ministério e o desejo de Deus, desde a fundação dos tempos. O coração de Deus sempre foi buscando pessoas, sempre foi trabalhando com gente complicada, sempre foi trabalhando com gente difícil, sempre trabalhando com gente desobediente. E Deus não abre mão, Ele se movimenta, Ele busca, Ele deseja, Ele encontra e Ele vê. Então, meu irmão e minha irmã, Deus te deseja, Deus te procura, Deus te vê, Deus te enxerga e Deus te resgata aonde quer que você vá. Pastor, mas eu não quero isso porque dá trabalho. Essas pessoas não são legais, essas pessoas não são agradáveis, essas pessoas não gostam de cantar o mesmo louvor que eu, essas pessoas não... Espera um pouquinho. Tinha um cara que era igualzinho, que chamava-se Jonas. Ô Jonas, vou te enviar para uma terra legal. Fala, Senhor, aleluia, eis-me aqui. Teu servo, usa o teu servo, me envia. Para onde é que eu vou? Vai para Nínive. Ah, não, Senhor, Nínive não. Nínive tem que morrer todo mundo, é tudo sangue ruim, não me manda para lá, eu não vou. E ele tenta fugir, se esconde no porão de um navio. Deus manda ele para Nínive, ele vai para Tarsis, vai para o outro lado. Tem uma tempestade, ele cai no mar. Vai para o ventre de um grande peixe, fica 3 dias lá, o peixe vomita ele na praia. E aí o Deus deve olhar assim, devia ter olhado para a cara de Jonas: Jonas, está me tirando.
Mas Deus, você não entende, esses caras são ruins, eu não vou, Senhor, eu não vou, é tudo pecador. Mas para pensar, Jonas, é porque eles são pecadores e perdidos, que eu estou te enviando, porque eu desejo, o meu coração arde por aquelas pessoas, vá lá e fale do meu amor. E aí ele foi numa marra desgramada, marrento. Deve ter feito uma pregação de 15 segundos. Tipo assim, tá, Senhor, eu vou então. E Jonas prega 15 segundos de sermão. E toda a cidade se converte ao Senhor. E Jonas fala assim, Senhor, eu não queria ir, porque eu sei do seu coração. Porque eu sei que o Senhor não ia abrir mão deles. Eu sei que o Senhor ia levar salvação para eles. Eu sei que o Senhor deseja ardentemente eles. E é por isso que eu não queria ir, porque eu te conheço, Senhor. Eu conheço o teu coração. E eu quero dizer para você, o coração do meu Deus, o coração do teu Deus, Ele é misericordioso até a última gota. Até o último sopro de vida, a misericórdia de Deus vai te acompanhar, e o movimento de Deus vai te empurrar para frente, e vai dizer assim, vai buscar perdidos, vão buscar os pecadores, vai, mas por que, Deus? Porque eu os amo, e eu os desejo, vá e fale do meu amor para eles. Volte aí no capítulo de Lucas 4 agora. Lucas 4, 14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Repita assim com todo o fôlego de vida que há em você. Repita comigo assim. Jesus voltou a Galileia no poder do Espírito. Repita comigo, no poder do Espírito. 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 No movimento do Espírito. Sacou como é que ele chegou? Não chegou desanimadão. Puta, vou lá. Passei 40 dias no deserto. Tive uma DR com Satanás aí, cansativa, sabe? Satanás começou a jogar versículo bíblico na minha cabeça, né? E eu falei, Satanás, não dá. Tudo isso que você está falando aí, me propondo, e abrindo a Bíblia e dizendo que está escrito, não tem valor nenhum, sabe por quê? Porque nas tuas palavras não existe desejo por perdido, por pecador. E esse é o sentimento do meu Pai. Você pode recitar a Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse. Se não tiver amor de Deus, se não tiver perdão de Deus, se não tiver desejo por perdido, por pecador, você só está sendo um papagaio gospel. E se tem uma coisa que Satanás é muito bom, é ser papagaio gospel. Porque ele usa da palavra, mas não usa da misericórdia, do amor e do desejo de Deus por perdidos. Resgatar perdidos, resgatar pecadores. Ao contrário, ele usa as palavras para mandar pecadores e perdidos para o inferno. Nós somos aqueles que fomos chamados para usar a palavra, para usar a misericórdia, para ter o coração de Deus, para desejar perdidos restituídos pelo Espírito de Deus. Percebe do que eu estou falando? Jesus chegou no
poder do Espírito. Era o Espírito que o impelia, era o Espírito que lhe movimentava, era o Espírito que lhe conduzia para aquelas pessoas. E aí diz a palavra que por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Guarda essa palavra, todos os elogiavam. Esse é o problema, gente, todo mundo elogia Jesus, até o diabo. Vamos lá. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, onde ele nasceu. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e o encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. O povo estava assim na sinagoga. Só que Isaías, ele está proclamando aqui Isaías 60, e Isaías 60 continua. E aí Jesus, ele para, fecha o livro, fecha a Bíblia, né? Era um rolo, né? Mas ele fechou a Bíblia lá e sentou. E a galera que pulou como a gente agora, falou: peraí, não vai continuar? E aí ele diz assim, soltou essa, ó. Jesus era da hora, mano. Então ele fechou o livro, e devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos, né? Estava todo mundo olhando para ele, e aí, vai continuar, ele vai continuar. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Mano, vocês não têm noção de quanto que isso era absurdo para aquelas pessoas ouvirem. Para nós hoje é fácil, a gente conhece Jesus. Os caras tomaram choque, ficaram em choque ali. E todos falavam bem dele. E estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam: ei, não é o filho de José? O carpinteiro? Da Maria? E Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. E continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, ou seja, as viúvas de Israel, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Gente, viúva, Serepta, Sidom, não faz nenhum sentido. Porque ali tinha uma mulher que para aquela sociedade não valia absolutamente nada, viúva, não valia nada menos nada, abaixo de nada, e de uma terra inimiga, de um povo inimigo de Deus. Então olha o que Jesus está fazendo, ele está colocando uma viúva, uma mulher sem valor, de um povo inimigo, de uma terra estrangeira, na bênção. E aí ele continua e diz assim: e também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, e o profeta, todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Outra pedrada. Sírio, inimigo, opressor, general, odiado, detestável. Jesus coloca esses 2 povos
como aqueles aonde Deus enviou a bênção, aonde Deus enviou a provisão, aonde Deus enviou o escape, aonde Deus se movimentou para buscar perdidos, pecadores, aonde a sua graça estendeu as asas, estendeu as mãos e aí encontrou um povo que era improvável. E eu quero dizer para você, como Deus alcançou um povo e pessoas improváveis, Ele me alcança e te alcança hoje, porque nós somos improváveis, nós somos incapacitados, nós somos pequenos, nós somos pecadores, mas nós somos alvo, desejo do amor e do resgate de Deus. Eu e você somos resgatados. E quando Jesus diz assim, olha, essa bênção de Isaías não é só para vocês, não é para o povo eleito, não é para o povo santinho, não é para o povo certinho. Ei, essa bênção de Isaías é para todo mundo. E aí, quando eles ouvem, olha só a reação. Estava todo mundo elogiando Jesus, não estava? Todo mundo maravilhado, não estava? Olha o que acontece. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e levaram até o topo da colina sobre a qual foi construída a cidade, a fim de atirá-lo no precipício abaixo. Sabe o que acontece às vezes? A gente quer buscar Jesus, quer se relacionar com Deus, e a gente coloca o condicionante da bênção de Deus. Ah, pastor, quer dizer que quando a gente busca Jesus, buscar Deus, não tem bênção de Deus? Claro que tem, está escrito na Bíblia. Só que o meu relacionamento com Deus, ele não pode ser sustentado, alicerçado na bênção em si, na escolha em si. Eu sou escolhido de Deus. A gente fica até, né? Sou escolhido de Deus. Varão, homem de Deus. Não dá aquele... Muda até a voz, né? A gente gosta disso. Mas o que Jesus está dizendo? Olha, é para vocês que são escolhidos. É para vocês que têm a aliança. Mas o amor de Deus não pode ficar dentro dessa caixa. O amor de Deus não pode se limitar a vocês. O amor de Deus, ele não se contém. O amor de Deus, ele é Espírito. E o Espírito sopra em todas as direções. E aonde ele quer soprar. E em quem ele quer soprar. E ele busca quem ele quer buscar. E às vezes nós queremos ser como aqueles religiosos. A gente se acha especial, a gente se acha legal, a gente se acha povo eleito. E aí eu começo a dizer quem pode e quem não pode entrar no grupo dos eleitos. Ah, não, a Cris ali não. Imagina. Torcedora do Palmeiras, não pode, não vai. Vai entrar no céu. Então é o seguinte, só entra no céu corintiano. Tem alguma lógica isso? Não tem. Mas a gente acha que tem. Então nós temos uma mesa hoje do Senhor, onde o coração de Deus deseja, arde no coração dele, preparar lugar para pecadores e perdidos.
E aí a gente fica lá na porta, imagina eu e o Vitor lá na porta, às vezes o Chicão, a gente que fica lá na porta, né, Chicão, né, Vitor? E aí a gente acha que a gente é povo escolhido, né? Varão, Vitão hoje está até de varão, está até de gravata. E a gente começa a chegar um monte de gente lá fora querendo entrar. E a gente dá uma geral e fala assim, não, você não. Não, você não. Você não, você sim, vem, você pode. Nós não fomos chamados para determinar quem pode e quem não pode assentar na mesa do Senhor. A mesa do Senhor, ela está posta. A mesa do Senhor, ela está colocada. A mesa do Senhor, ela é acessível. A mesa do Senhor, ela é aberta para pecadores e perdidos que precisam e têm acesso livre. Até quando nós seremos aqueles que vamos impedir pessoas que Deus ama, que Deus deseja, que Deus deu a vida por elas? Você deu a vida por alguém? Você já se entregou para ser torturado, pendurado numa cruz por alguém? Só que Jesus fez isso por perdidos e pecadores, por mim, por você. E você quer ver a última moldura dessa história? Jesus morre do lado de 2 ladrões. A tradição da igreja diz que um dos ladrões chamava-se Dimas. Um ladrão ao seu lado diz, ei, desce daí se você é Deus e salva-te a ti mesmo. Era o mesmo pensamento daquelas pessoas que estavam na sinagoga. Ei, salva-te a ti mesmo. Faz o último milagre, faz o último sinal, mostra para nós quem tu és. Oh, nos mostra o Pai, ei. O outro ladrão Dimas fala, cara, você não sabe o que você está falando. Esse homem é santo, ele não tem pecado, ele não deve nada. E ele fala assim, Senhor, lembra-te de mim quando chegares no paraíso. E Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no céu, ao lado do Pai. Sabe por quê? Porque aquele momento, até o último momento, o coração de Deus ansiava, desejava, queimava por perdidos, por pecadores, por aqueles que ninguém mais acredita. Olha, desiste, bota fora, exclui. Não quero ver nem morto. Se eu ver passar de um lado da calçada, eu vou para o outro. Ei, quem você pensa que é? Talvez esse lugar na mesa do Senhor que você pensa que tem, e você pensa que adquiriu, porque eu fiz boas obras, eu preguei em teu nome, eu dei dízimo, ajudei até na reforma aqui do altar da Advém. Eu sou bonzinho, Senhor, não sou igual aos outros. Onde é que está o meu lugarzinho? O Senhor já colocou um bem pertinho do Senhor aqui? Sim, tá. Está perto do ar-condicionado? Está muito quente São Paulo hoje, né? Bate o olho aqui. Tem cadeira para você não, então. Eu não te conheço. Você não tem parte comigo. Você não desejou a quem meu pai desejava. Você não desejou e não ardeu o seu coração por quem eu desejo e meu coração arde. Você acha que tem cadeira cativa. Deixa eu puxar da ficha corrida. Tem vários lugares aqui na mesa que você impediu que os meus amados, os meus desejados, os meus ungidos sentassem. Você impediu que eles chegassem aqui. Como você quer cadeira? Só para nós encerrarmos o último versículo.
de Lucas 4, 30. Do mundo querendo empurrar Jesus para baixo. Sabe, gente? A gente tem uma forma seletiva com relação à palavra de Deus. Quando nos interessa, Mateus, quando me favorece, aleluia, glória a Deus, Deus é lindo. E quando não me interessa, eu me levanto, eu praticamente dou um pontapé de Jesus na minha vida. E eu estou louco para jogar Jesus na ribanceira. Pode ser que a gente até já fez isso, viu, gente? Talvez você já jogou Jesus na ribanceira. Mas Ele é misericordioso e bom para te buscar lá no buraco que você tentou jogar Ele. E olha só que interessante, eles queriam matar Jesus. Aí Jesus, Ele olha para todos aqueles que queriam empurrar de ladeira abaixo. E Ele passa no meio deles. E segue o seu caminho. Olha como é que está aqui na NVI, diz assim: mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Existe uma outra tradução que diz assim, que Jesus passou por entre eles. Acho que mais ou menos assim. Hoje eu jogo Jesus para baixo, hoje eu jogo Jesus para baixo, é hoje, bandeirada, hoje não. E Jesus passa no meio deles e segue o seu caminho. Se você prestar atenção, nós estamos em Lucas 4, e ele vê Levi, Mateus, no capítulo 5. Ele segue o seu caminho. Para onde, pastor? Para buscar perdidos e pecadores ao arrependimento. Por isso que ele sai, pastor Renata, passa no meio de toda aquela gente que achava que era santo. Passou no meio, seguiu o caminho. E esse caminho levou até o publicano odiado, Levi, São Mateus, uma das figuras mais importantes do Evangelho. Então, meus irmãos, hoje é noite de ceia. E que esse movimento do Espírito possa nos impregnar de tal forma, com esse desejo de perdido e pecador. Claro que sim. Você pega ele, ama, e aí vocês bota fogo no coração de vocês para ir lá buscar perdido, pecador, para cá. Gente, não tem coisa mais simples do que o Evangelho de Jesus. Essa simplicidade é que eu estou falando. E que nesse ano, essa é a minha oração, que a gente possa ir para onde o Espírito de Deus está soprando, sabe? Tipo assim, o Espírito chama você, vem. Para onde, Jesus? Para cá. Para fazer o que, Jesus? Vamos atrás de perdido, de pecador, de gente que precisa ser amada por Deus. A natureza geme, ela clama, o mundo clama, geme. Em prisões, em cadeias. E Deus não se conforma que elas fiquem em prisões e cadeias. Deus chora. Deus se rasga. E Deus se importa com elas. Então você que já foi encontrado, você que já foi resgatado, você que já foi restaurado, você não tem o direito
de deixar o seu coração esfriar. Você não tem o direito de ser indiferente àquilo que é o coração de Deus. Você tem que se inflamar, queimar por dentro, como queima o coração do Pai, por perdidos e pecadores. Então Ele fala: vem, vem, vem no meu movimento, vem no meu espírito. Para quê? Para salvar os cativos, para trazer visão aos cegos, para libertar aqueles que estão em cadeias. Ei, vem! Então é chegado o tempo da gente profetizar a palavra, fechar a palavra e se mover naquilo que o Espírito de Deus se moveu pela palavra. Eu não sei no teu coração, mas eu acho que esse ano vai. Esse ano vem. E esse ano vai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.